Eu fui uma criança com TDA. Fui uma criança com déficit de atenção, com hiperatividade. E eu sempre fui excluída e deslocada, até porque naquele tempo não havia os tratamentos que tem hoje, né? E eu nunca me encontrava pessoalmente como pessoa, como profissional. Sempre tinha muita dificuldade na minha vida. Fui crescendo, fui evoluindo até que eu encontrei a terapia, né? E fiz terapia, passei pelo processo terapêutico, psicológico, e eu encontrei uma pessoa fantástica na minha vida. Até que eu comecei a estudar muito terapia, porque aquilo me despertava uma curiosidade muito grande. E aí isso começou lá em 2015. E aí eu comecei a fazer alguns cursos, mas nada para me tornar terapeuta, era mais para minha evolução pessoal. Talvez você entenda bem isso, porque hoje é um processo que você vive também. E aí a gente vai estudando, vai aprendendo, vai estudando, vai aprendendo, e eu fui seguindo, acumulando currículos, acumulando diploma, e foi fluindo. Eu tinha meu próprio negócio, tinha estabilidade e tudo mais. Até que fui mãe, que aí é um processo de transformação pessoal na nossa vida. Quando a gente é mãe, é algo que modifica realmente a nossa vida particular, né? Ali, quando você é mãe, você passa por um processo muito bonito de menina para mulher. Você pode ser mulher, mas ser mãe te torna uma mulher diferente. E logo depois, continuei nesse processo de evolução, de estudo, mas nada que falasse assim, vou me tornar terapeuta. Mas em 2021, início de 2021, passei por um processo de doença e ali eu vi a necessidade de mudar. Porque eu me perguntava, o que eu fiz? Pergunta que eu te faço hoje, né? O que você fez? E eu me perguntava, o que eu fiz de minha vida? O que eu tornei? Que legado que eu vou deixar para minha filha? O que a minha filha vai falar da mãe dela? Quem foi? Se eu morrer hoje, a pergunta que eu me fazia era, se eu morrer hoje, o que a minha filha vai falar quem foi a mãe dela? E ali nasceu o desejo de ser terapeuta. E aí eu saí com um plano muito louco do hospital, saí com um plano da UTI louco. E contei para minha família, contei para os meus amigos mais íntimos, e eles me chamaram de louca. Falei assim, Meninas. Empreendedora passa sempre por isso, né? O empreendedorismo é isso, é um sonho que as pessoas olham a longo prazo e falam, né? E graças a Deus eu tenho, uma coisa eu posso dizer muito, eu tenho uma família abençoada e eu tenho amigos abençoados. E os meus amigos abraçaram a ideia, que são minhas sócias hoje, e falou, vai dar certo. Acho que isso vai rolar. E aí, primeiro foi a minha sócia, saiu da estabilidade dela, depois eu saí, e aí, né, a gente começou a desbravar, teve peças importantes, muitas pessoas importantes que acreditaram na gente, que deram oportunidade, porque a gente tinha apenas um sonho, a gente não tinha dinheiro, não. Só um sonho. A gente só tinha um sonho, um diploma e uma vontade. E ali cresceu esse desejo. E uma missão, né? Muito real. E aí vieram pessoas, uma pessoinha que Deus colocava aquela pessoa no nosso caminho e ela ajudava, colocavam outras, ela ajudava, até hoje mesmo a gente estava falando isso, como que a gente se conectou, que foi uma coisa extremamente aleatória, lá em Friburgo, e hoje eu estou aqui em Cachoeira com você. E foi assim que eu me tornei. A minha vivência particular de terapeuta foi quando eu me encontrei em um estado que eu falei, eu preciso ajudar pessoas. Com tudo que eu tenho, sendo uma... Eu cheguei num tempo que eu comecei a achar que eu era obesa cerebral, porque eu tinha muito conhecimento, mas eu não fazia nada com aquele conhecimento que eu tinha. E foi assim que eu me tornei terapeuta. E aí fiz mais certificações, fiz mais especializações e continuo estudando até hoje. Você falou aí sobre essa questão de pessoas que vão passando, né, e tudo mais, e há um tempo atrás a gente falou sobre propósitos, né? E hoje a gente vê muito isso, porque nós três, principalmente ali que trabalha, a sua sócia, você e tudo mais, são pessoas com áreas diferentes, no qual tem o mesmo propósito, cada um dentro da sua área, né? De como pode fazer. Então é literalmente isso. É um propósito muito
assim, né, talvez a gente não possa usar essa palavra, porque isso vai muito dentro de crença, né? Mas talvez um propósito divino, porque você hoje como mulher dentro da tua área que é a epilação, a gente tem que entender que o corpo da mulher é sagrado, né? Quando alguém deita ali na tua maca, ela está te dando o bem sagrado dela, que é o corpo dela, para você cuidar. Então, a gente trata isso com muito respeito, né? O ser divino da mulher. Então, eu acho que isso torna tudo muito diferente do que apenas uma profissão. Com certeza. Né? Hoje você não é mais uma epiladora, você é uma mulher que busca ajudar outras mulheres através da epilação, né? Através do cuidado, através de você entender o que é uma pele reativa, mesmo como você disse, porque ela é uma pele diferente, mas quem é aquela pele? Então, assim, o que eu mais amo mesmo na nossa profissão, que eu posso compartilhar isso com você hoje, é isso. É você olhar para aquela mulher e entender que ela é um ser único e um ser divino, né? E pensar que você pode ajudar ela. Exatamente. Quando eu quis vir atrás do podcast, começar com isso, foi a partir da minha maca. Quando eu percebi como que as mulheres ainda não têm as informações que elas precisam. Porque eu atendi ali várias mulheres que não sabiam nada de informação, até médica mesmo, porque nós fomos criadas, né, como mulheres. A mulher é aquele ser que é mais... Foi feito para cuidar do outro. Não, e mais, tipo assim, delicado, a mulher não aguenta. Um ser mais sensível. Sensível, isso. Eles falam isso, né, como se a gente fosse sensível e tudo mais, mas ninguém pensa em cuidar. Não. É sensível, não aguenta peso, né? Mas cuidar, ela não. Ela tem uma limitação, mas cuidar ela é resistente. Isso aí. E eu fiquei muito... Quando eu tive uma criação no qual eu fui uma mulher criada para uma menina, né? Para se tornar uma mulher independente. A minha mãe é extremamente independente, então a minha criação toda foi essa. Quando eu comecei a atender muitas mulheres, que eu fui perceber o quanto isso não acontece na maioria das casas. Sempre são as mulheres com muito pouca informação sobre elas, sobre o seu corpo, sobre tudo. Então, foi uma coisa que eu fiquei meio assim... No primeiro momento em que eu comecei a atender, eu ficava, gente... Para mim era tão normal ter essa informação e para outras nem tanto. Então, por isso que eu quis também trazer o podcast, que eu falei, preciso ir além de quem está na minha maca. Além da nossa caixinha, né? Isso. Além da nossa zona de conforto. A gente trabalha muito isso dentro da terapia, né? Primeiro, você entender a sua zona de conforto. E aí, quando você entende e você se coloca ali na posição certa, você pode ir além. Né? Você pode sair da sua zona de conforto, explorar e talvez voltar, sair, explorar e criar novas outras zonas. Né? Porque a zona de conforto é só um nome, mas ela não é nada confortável. Exatamente. E sempre que a gente busca dar um passo a mais, se tornou a nova zona de conforto. Então... Até você vai dar um passo, vai sofrer, vai passar por todo aquele processo de transformação. E daqui a pouco você vai respirar ali, vai se tornar a sua zona. E daqui a pouco você vai dar mais um passinho. Aí a gente entra no processo de movimento e de mudança. É um trabalhinho de formiguinha. E hoje, dentro de, né, falamos aqui de algumas coisas que você trabalha, que você faz, qual é o tipo de atendimento, qual é o tipo de serviço que você mais presta hoje? O que você mais faz ali dentro da sua clínica e das outras clínicas no qual você trabalha? Então, hoje eu atuo muito dentro da terapia complementar, né? Então, o que seria essa terapia complementar? Eu vou entrar a gente estuda vários tipos de técnicas, né? Vários, mais ou menos 40 tipos de técnicas e abordagens diferentes. E aí, o cliente chega com a dificuldade dele, chega com o projeto dele, e aí eu vou estudar ele, vou entender as informações, vou analisar, e vou trazer a técnica que mais complementa, né? Por exemplo, Lenira, eu já faço psicólogo. Estou nesse processo dentro do meu trabalho com o meu psicólogo. Eu vou ver o que ele precisa, como que eu posso ajudá-lo com a técnica específica, né? Por exemplo, qual a técnica que eu mais uso? Eu sempre começo por uma limpeza energética, né? Porque a terapia holística, vou te dar um exemplozinho.
Imagina que a gente é um carro, né? Então, o motor e a parte funcional, né? Roda, essas coisas mecânicas, seria médico, psicólogo, área da saúde. O terapeuta holístico, ele é um eletricista. Sem se der uma pane elétrica, não vai funcionar. O motor pode estar, beleza, não vai funcionar. Então, a gente vem para complementar. A gente não vem para, ela vai substituir o psicólogo. Não, não, porque é muito importante, né? Então a gente vem ali para ajudar aquela parte elétrica, para trazer o start, para trazer o movimento, para trazer a dinâmica, para trazer a velocidade, para trazer a tração. Então, o meu propósito é esse. Então, eu sempre trabalho muito com reiki, trabalho muito com respiração, né? A gente sabe o quanto isso é importante, a respiração. Eu trabalho muitos processos de ansiedade. Eu trabalho com alguns processos também de regressão, né? Com o objetivo de acessar ou identificar algum tipo de trauma. Acessou e identificou, ele vai voltar para o psicólogo para trabalhar, né? Para desvendar, para desmembrar. Então, assim, a minha função é auxiliar o cliente dentro daquilo que ele deseja. Tá? Então, trabalho com várias técnicas. Então, é o que a gente sempre fala, cada indivíduo é único. Então, não existe um protocolo pré-estabelecido para mim trabalhar com alguém. Não, eu preciso conhecer a história dele, conhecer a energética dele, para depois a gente definir um trabalho. Perfeito. Como cada um tem o seu, né? Cada um tem os seus gatilhos, cada um tem os seus traumas.